Helmut Marko acaba de fazer uma declaração que vai deixar muito piloto da Fórmula 1 com raiva. O homem forte da Red Bull disse que não se arrepende de nenhuma das decisões brutais que tomou ao longo dos anos e que continuaria fazendo exatamente a mesma coisa. Mas será que ele realmente não tem do que se arrepender? A resposta vai te surpreender. Aos 82 anos, Marko é conhecido como o carrasco da Red Bull. O austríaco tem uma reputação que faz qualquer piloto tremer quando recebe uma ligação dele. E não é para menos. A Red Bull é a única equipe do grid que tem duas equipes na Fórmula 1, o que significa 8 assentos sob controle direto de Marko. Isso dá a ele um poder gigantesco no mercado de pilotos. Desde que Max Verstappen chegou à Red Bull Racing em 2016, ele já teve 6 companheiros de equipe diferentes. 6. Para você ter uma ideia do que isso representa, outras equipes como McLaren mantêm duplas estáveis por anos. Na Red Bull, a rotatividade é absurda. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sérgio Pérez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda. Todos tentaram. Poucos sobreviveram. O caso mais brutal foi o de Pierre Gasly. O francês durou apenas 12 corridas ao lado de Verstappen, antes de ser rebaixado para a Racing Bulls, que na época se chamava Toro Rosso. 12 corridas, menos de meio campeonato. E o mais impressionante é que Gasly até ganhou uma corrida depois disso, provando que tinha velocidade. Mas, para Marko, velocidade não basta. Agora, imagine a situação de Liam Lawson. O neozelandês conseguiu chegar à equipe principal no final da temporada de 2024, mas durou apenas 2 fins de semana antes de ser mandado de volta para a Racing Bulls. 2 fins de semana. Nem deu tempo de aquecer o banco do carro. A segunda equipe da Red Bull é ainda mais implacável. Pilotos como Sébastien Buemi, Jaime Alguersuari, Jean-Éric Vergne, Daniil Kvyat e Brandon Hartley passaram por lá, e hoje nem estão mais na Fórmula 1. Alguns deles eram extremamente talentosos. Vergne, por exemplo, se tornou bicampeão da Fórmula E. Kvyat chegou a ganhar corridas. Mas na visão de Marko, isso não importa. E o que o próprio Marko fala sobre isso? Ele é categórico. Eu me mantenho firme nas decisões que tomei. Para ele, mais de 95% dos pilotos que não conseguiram se estabelecer no programa Red Bull conseguiram carreiras bem-sucedidas em outras categorias. Fórmula E, Dory, WEC, DTM, todos ganhando bem mais dinheiro do que ganhariam em profissões normais. Mas aqui vem a parte mais interessante da história. Marko admite que existe uma decisão que ele mudaria se pudesse voltar no tempo. E não é o que você está pensando. Ele não se arrepende de ter demitido Gasly tão rapidamente. Não se arrepende de ter dado poucas chances para Lawson. O arrependimento dele é bem diferente. Em 2021, quando a Red Bull precisava escolher um companheiro para Verstappen, eles tinham 2 opções principais na mesa: Sérgio Pérez e Nico Hülkenberg. Na época, Hülkenberg estava fora da Fórmula 1 e trabalhava como comentarista de televisão. Pérez vinha de uma temporada irregular na Racing Point, mas havia conquistado uma vitória histórica no Grande Prêmio do Bahrein. Marko revela que eles já estavam conversando com Hülkenberg. As negociações estavam avançadas. O alemão tinha tudo para ser o escolhido. Mas aí veio aquela vitória de Pérez em Sakir e tudo mudou. A Red Bull ficou impressionada com a performance do mexicano e decidiu apostar nele. Agora, anos depois, Marko admite que talvez tenha sido um erro. Hülkenberg é um banco seguro para pontos, diz o austríaco. No nosso carro, ele também estaria brigando por posições de ponta. E tem mais. Marko acredita que a dupla Verstappen e Hülkenberg teria funcionado melhor porque os dois se dão muito bem pessoalmente. Essa confissão de Marko é surpreendente por várias razões. Primeiro, porque Pérez ajudou Verstappen a conquistar 2 títulos mundiais, especialmente em 2021, quando foi fundamental na luta contra Lewis Hamilton.
Segundo, porque admitir que errou não é algo comum no DNA da Red Bull. Mas será que realmente foi um erro? Vamos analisar os fatos. Pérez conseguiu 13 vitórias na Fórmula 1, sendo 5 delas pela Red Bull. Hülkenberg, por outro lado, nunca venceu uma corrida na categoria, apesar de ter tido carros competitivos em algumas temporadas. Pérez também mostrou ser um piloto de chuva excepcional e alguém que consegue extrair o máximo dos carros em situações extremas. Por outro lado, Hülkenberg sempre foi conhecido pela consistência. Raramente comete erros graves e tem um histórico de somar pontos mesmo com carros medianos. Na Sauber atual, ele está mostrando exatamente isso. Aos 37 anos, continua sendo um dos pilotos mais confiáveis do grid. A questão é que a Red Bull sempre priorizou pilotos que consigam vencer corridas, não apenas somar pontos. E nisso, Pérez se encaixava melhor no perfil. Mas Marco parece ter mudado de opinião sobre o que realmente importa em um segundo piloto. O timing dessa declaração também não é coincidência. Com Pérez fora da Red Bull e sendo especulado na nova equipe Cadillac, Marco está analisando as opções para ser companheiro de Verstappen em 2026. Os candidatos principais são Yuki Tsunoda e Isaac Hadjar. Tsunoda já está no ecossistema Red Bull há anos e mostrou evolução constante. Hadjar é o grande talento da academia Red Bull e pode ser o futuro da equipe. Mas será que algum dos dois tem o perfil que Marco agora diz valorizar? Ou será que ele vai continuar com a política brutal de sempre? A declaração de Marco também levanta uma questão mais ampla sobre a filosofia da Red Bull. Eles realmente estão formando pilotos para a Fórmula 1 ou apenas usando talentos como descartáveis até encontrar o próximo Verstappen? Porque é fato que muitos pilotos talentosos passaram pelo programa Red Bull sem receber chances reais de se desenvolver. Olhando para o futuro, a Red Bull precisa tomar uma decisão importante. Com Verstappen entrando na fase mais madura da carreira, eles precisam de estabilidade ao lado dele. Não faz sentido continuar trocando pilotos a cada 6 meses. A própria Mercedes entendeu isso quando manteve Hamilton e Bottas juntos por 5 anos. A confissão de Marco sobre Hülkenberg pode ser um sinal de que a Red Bull está repensando sua estratégia. Talvez tenham percebido que consistência vale mais do que aquela vitória ocasional que não leva a lugar nenhum. Talvez tenham entendido que destruir a confiança de pilotos jovens não é o melhor caminho para formar campeões. Mas, conhecendo Helmut Marko, é mais provável que ele continue fazendo exatamente o que sempre fez. Porque, no final das contas, a Red Bull conquistou 6 títulos de construtores e 7 títulos de pilotos com essa filosofia brutal. Por que mudar uma fórmula que funciona? O que você acha? Marko realmente deveria ter escolhido Hülkenberg em vez de Pérez? Ou essa é só uma reflexão de alguém que está vendo o passado com outros olhos? E mais importante, você acredita que a Red Bull deveria mudar sua política brutal com pilotos ou continuar sendo implacável? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo da Fórmula 1.